Olá a todos. Vamos dar início então à apresentação do artigo cujo título é a avaliação da influência da valinomicina via bomba de sódio e potássio na comunicação molecular por sinalização de cálcio em astrócitos. Eu sou Ítalo Santos, esses são os demais autores do trabalho do Instituto Federal da Paraíba. Bem, essa vai ser a sequência da nossa apresentação. Vamos dar alguns aspectos introdutivos, bem como o objetivo principal do trabalho, falar um pouco da valinomicina, do canal trocador de sódio e cálcio, o MCX, a bomba de sódio e potássio e, finalmente, o modelo de comunicação molecular implementado por esse trabalho, além dos resultados das considerações finais. Bem, a sinalização, ou melhor, a propagação de cálcio pelos tecidos biológicos é de fundamental importância para as funções que esses tecidos possuem no corpo. Né? Para as células do sistema nervoso central, como os astrócitos, não é diferente. O cálcio ele tem uma fundamental importância, por exemplo, na excitabilidade dos astrócitos, que favorecem as funções, as trocas sinápticas causadas nesse tecido. E esse íon se propaga por todo o tecido através de estruturas posicionadas entre as membranas das células, né? Mas outras estruturas que atuam de forma fundamental nesse processo são estruturas que ficam posicionadas na membrana plasmática e trocam íons entre o meio intracelular e o meio extracelular das células, regulando então a concentração de cálcio e dos demais íons presentes nas células. Essas estruturas são diversas, né? Nesse trabalho, porém, a gente vai focar em duas delas, né? O NCX, que é o canal trocador de sódio e cálcio, e a bomba de sódio e potássio, que é o foco do trabalho, né? Essas estruturas são favorecidas muitas vezes pela presença de substâncias, né, nas células, tais como a valinomicina, que vamos falar um pouco mais à frente, que favorecem a troca de íons, né? A valinomicina, por exemplo, ela favorece a troca do potássio mediante a atuação da bomba, né? Ela aumenta a permeabilidade do potássio. E aí, favorecendo então a regulação da concentração interna e externa desses íons e afetando, portanto, todo o tecido e a comunicação molecular. Desse modo, o objetivo principal do trabalho é avaliar a influência indireta da atuação da valinomicina através da bomba de sódio e potássio, né, no modelo computacional de comunicação molecular implementado por esse trabalho, que é baseado na sinalização de cálcio em astrócitos. Né? Então, o que é a valinomicina? Um antibiótico, basicamente, à base de cálcio, que carrega o potássio, ou seja, ele transporta o potássio entre a membrana plasmática da célula. Então, por isso, ele favorece o processo da bomba de sódio e potássio, adicionando maior permeabilidade a esse íon. Né? E essas características, dentre outras, permitem que possa ser modelada, então, a tensão de membrana utilizando a equação de Nernst, né, que é essa equação que vocês podem ver na tela. Tá? O canal trocador de sódio e cálcio, por sua vez, ele funciona de uma forma bem simples, né? Trocando, como o nome já fala, moléculas de sódio e cálcio entre o meio extracelular e intracelular, mais especificamente 3 moléculas de sódio para uma molécula de cálcio. Né? E ele pode atuar em 2 modos, modo direto e modo reverso. Né? No modo direto, há a entrada de sódio, das 3 moléculas de sódio no meio intracelular, no citosol, e a saída de uma molécula de cálcio para o meio extracelular. No modo reverso, o oposto acontece. Né? Então, assim, essa estrutura, né, o NCX, atua diretamente ligada à bomba, né, porque eles têm esse íon em comum, que é o sódio. A concentração de sódio, então, é regulada principalmente por essas duas estruturas. E essa troca de modos de operação, né, direto e reverso, acontece mediante a
limiares de concentração. Uma vez a concentração interna ou externa de sódio e cálcio mudando, alterando, mediante as reações de todo o tecido, os modos de operação, então, são permutados, né, do NCX. Quanto à bomba de sódio e potássio, que é o foco desse trabalho, ela atua entregando ao meio extracelular 3 moléculas de sódio e, por outro lado, adicionando ao citosol 2 moléculas de potássio, né, mediante a hidrólise do ATP, se transformando em ADP, né, e aí regulando, então, essas concentrações extra e intracelular. Ao contrário do NCX, ela só possui esse modo de operação. Tá? Esse processo, então, é favorecido, né, devido à maior permeabilidade do potássio pela valinomicina. E a modelagem matemática do fluxo da bomba de sódio e potássio, as equações aqui demonstram a taxa de variação dos dois íons, né, das duas concentrações de sódio e potássio, Ni e Ki, respectivamente, que dependem dos fluxos moleculares e passivos, né, os fluxos passivos conhecidos como vazamento, que dependem, então, de dois coeficientes extremamente importantes que descrevem a permeabilidade desses íons, do sódio e do potássio, entre a membrana. Né? Esses coeficientes, então, é de onde sofre a influência da valinomicina. Esse C-val aí, então, é a concentração da valinomicina no tecido. Né? Bem, desse modo, o modelo de comunicação molecular implementado por esse trabalho, ele é basicamente um tecido tridimensional de células, certo? Onde existe um TX, um astrócito, distanciado do RX, que é outro astrócito, por uma distância R em células, de modo que esse astrócito transmissor ele recebe um estímulo frequente e as reações, então, da sinalização de cálcio do NCX, da bomba de sódio e potássio, acontece nessa sequência que vocês podem ver aí. Né? E a característica da variabilidade, né, comumente presente nos sistemas biológicos, é garantida, né, ou é aproximada através desse algoritmo estocástico, que cada reação, né, cada modelo de reação, sinalização, NCX e a bomba de sódio e potássio, passa por esse processo. Né? O algoritmo estocástico que nós utilizamos foi o de Gillespie. Esse algoritmo estocástico, ele, então, permite selecionar a reação da vez, a reação que vai acontecer naquela iteração, bem como o astrócito, né? Em qual astrócito de todo o tecido vai acontecer aquela reação. Uma vez ele escolhido, a reação é executada, realizando a troca, né, de cálcio entre células de fusão inicial que falamos, ou a troca de cálcio por sódio, no caso do NCX, ou de cálcio por potássio, no caso da bomba. Né? E para cada reação dessa, é então calculado o tempo de execução. Cada tempo de execução é implementado é incrementado no tempo de simulação do sistema até atingir o tempo de simulação total. A frequência, o tempo de simulação total, a topologia dessa comunicação é definida nos parâmetros iniciais. Bem, o tempo de execução de uma reação é inversamente proporcional ao fluxo dela. Então, quanto maior o fluxo, menor o tempo de execução. Esse tempo de execução, que é esse tal aí, ele é agregado, né, modifica, então, o tempo de simulação atual, né, o tempo de simulação que vai correndo no programa. E para avaliar todo esse sistema, nós, então, decidimos duas métricas principais. A SNR, relação sinal-ruído, que é basicamente a relação entre os sinais extracelular e intracelular de cálcio, que é o principal íon do trabalho, né, que são calculados através da energia, né, da energia desses dois sinais, dessas concentrações,
durante a simulação do programa. E o ganho de comunicação, né, que é calculado a partir da relação da concentração média da concentração interna, né, concentração interna de cálcio no TX e no RX. Bem, os resultados apresentados foram esses, dispostos aí na figura A e B, né? E na figura A nós podemos observar, então, dois comportamentos distintos, né, nessa faixa de frequência selecionada pelo trabalho, que é referente à frequência do sinal do estímulo de entrada no TX. Então, a gente pode observar dois comportamentos distintos, basicamente, né? E foram selecionados, né, essas três curvas são referentes a três concentrações diferentes de valinomicina. Bem, esses dois comportamentos, para a primeira faixa de frequência de 0,2 a 0,6, a inclinação está mais elevada, enquanto na segunda faixa de frequência de 0,6 até 1 Hz, acontece aí uma mudança radical, né, digamos assim. Isso acontece pelo seguinte motivo: o NCX, durante a simulação do programa, ele realiza a permutação entre os modos. Significa dizer que, ora, o cálcio está entrando, né, na célula, ora ele está saindo, aumentando, uma vez aumentando a concentração interna, outra vez aumentando a concentração externa, CI e CO, como vimos naquela equação. E para as maiores frequências, esse processo de comunicação acontece mais cedo, né, durante a simulação do programa, e faz com que a concentração de cálcio extracelular se equipare à concentração à concentração intracelular. Então, a gente pode verificar com isso uma curva menos inclinada, né, talvez constante até, em alguns casos, decaindo aí para algum valor de valinomicina. Esse mesmo processo, né, de permutação, como a gente pode ver na figura B aqui, para a tensão de membrana, utilizando 0,6 Hz, acontece uma vez que a gente pode observar a tensão caindo drasticamente quando o CI, né, a concentração intracelular, está crescendo, e quando há essa permutação entre os modos, ou seja, o CO se equipara ao CI, o processo fica mais constante. Já em relação à concentração de valinomicina, a gente pode observar que quanto maior a concentração, né, de valinomicina de 1 nano a 50 nano, aconteceu um deslocamento da curva, né? Então, assim, a SNR aumentou. Isso significa dizer que a concentração intracelular de cálcio aumentou, ou seja, o sinal principal do trabalho aumentou, né, em relação ao ruído, que é a concentração extracelular. Né? Por fim, a influência da valinomicina sobre o ganho de comunicação a gente pode observar nessa figura. A gente pode ver que, utilizando a concentração de 50 nanomols para a valinomicina, a gente observa que o ganho aumenta. O ganho aumenta em relação a qualquer frequência utilizada quando há apenas a sinalização de cálcio, ou seja, não há nenhuma daquelas outras estruturas. Né? Então, quando há a presença das estruturas, né, que é a bomba de sódio e potássio, NCX, e uma valinomicina com uma concentração maior, a gente pode ver que para qualquer valor de frequência, o ganho é maior. Né? Sendo assim, a gente pode chegar à conclusão que sim, a presença da valinomicina aumentou o fluxo iônico do sistema, tá? Da bomba de sódio e potássio, mediante a atuação dessas duas estruturas, tá? E aumentando a performance do sistema em termos de ganho de comunicação de cálcio intracelular, né? Como a gente viu nessa última figura. E as demais estruturas de transporte tornam o modelo mais robusto, né? Promove, então, a maior propagação de cálcio, mediante a atuação dos demais íons, né? E a regulação da concentração desses íons, né? E atuando indiretamente no processo de propagação de cálcio, porque uma vez que a concentração muda, o processo de propagação é afetado, né?
devido à característica do processo de difusão, que é influenciado pela diferença de concentração entre as células. Bem, essa foi a apresentação do trabalho. Agradeço a atenção de todos